10. Na tarde do terceiro aniversário dos gêmeos, Greta ofereceu um chá na varanda. Owen, Johnny, Tisca e ela passaram 2 horas comendo sanduíches e bolo de chocolate. Depois, brincaram de cabra-cega e esconde-esconde no bosque. Na hora de dormir, Greta pôs a mão na testa de Johnny, já que suas bochechas pareciam rosadas demais. Amassou meio comprimido de aspirina num pouco de suco e lhe deu. Isso costumava resolver a questão, fazendo baixar a febre. Johnny estava com uma tosse incômoda, herança de um episódio de bronquite uma semana antes, mas tinha parecido bastante animado à tarde. Greta mencionou sua apreensão a Owen durante o jantar, depois que Johnny finalmente adormeceu. Foi agitação demais, aposto, comentou o marido com um sorriso afetuoso. Logo ele vai se animar. Vou levá-lo para brincar com um triciclo novo amanhã. Ele está se tornando um belo rapazinho resistente. Nos próximos meses, vou colocá-lo em cima de um pônei. Apesar das palavras tranquilizadoras do marido, Greta não conseguiu se acalmar após se deitar na cama. Embora estivesse acostumada a lidar com as frequentes doenças do filho, sua intuição materna dizia que aquilo era diferente. Andando na ponta dos pés, ela foi ao quarto das crianças e encontrou Johnny virando de um lado para o outro no berço. A tosse havia se tornado grave e rouca. Ao pôr a mão na testa do filho, Greta sentiu de imediato que ele estava ardendo em febre. Tirou-lhe a roupa e passou delicadamente uma esponja fria por seu corpo, mas isso não surtiu efeito. Greta observou o filho por um tempo, tentando conter o pânico. Afinal, Johnny já tivera febre muitas vezes e ela não queria ter uma reação exagerada. No entanto, 1 hora depois, quando se debruçou mais uma vez para sentir a testa do menino, Johnny não abriu os olhos ao contato de sua mão. Em vez disso, ficou tossindo e murmurando coisas incoerentes. Johnny está passando muito mal. Eu sei que está! Exclamou ela, saindo às pressas para o quarto de Owen. O marido acordou de imediato, os olhos carregados de medo. O que houve com ele? Não sei ao certo, disse Greta, abafando um soluço. Mas nunca o vi tão mal. Chame o Dr. Evans, por favor, agora mesmo. 40 minutos depois, o médico estava debruçado sobre o berço de Johnny. Mediu a temperatura e auscultou com o estetoscópio a respiração fraca do menino. O que é, doutor? Perguntou Greta. Johnny está com uma forte bronquite e é bem possível que esteja virando pneumonia. Ele vai ficar bom, não vai? Perguntou Owen, o rosto pálido de medo. Sugiro que o levemos para o hospital em Abergavenny. Desconfio que seus pulmões estão se enchendo de líquido. Ai, meu Deus! Murmurou Owen, angustiado. Vamos procurar não entrar em pânico. Estou apenas tomando precauções. Pode levá-lo em seu carro, Sr. Marshman. Será mais rápido que chamarmos a ambulância. Vou telefonar para o hospital e avisar que vocês estão chegando com Johnny. Eu os encontrarei lá. Owen assentiu enquanto Greta pegava o filho. Os 3 desceram depressa a escada para chegar ao carro. No trajeto para o hospital, abraçando o filho doente, Greta viu as mãos do marido tremendo enquanto dirigia até Abergavenny. O estado de Johnny se agravou seriamente nas 48 horas seguintes. Apesar dos esforços dos médicos e das enfermeiras, Greta, desamparada, ouviu a luta do filho a cada inspiração, à medida que ele ia ficando mais fraco. A mãe achou que seu coração ia se partir de desespero. Owen permaneceu sentado em silêncio do outro lado da cama de Johnny, sem que nenhum dos dois pudesse oferecer qualquer consolo ao outro. Johnny morreu às 4 horas da manhã, 3 dias depois de seu terceiro aniversário. Greta o segurou no colo pela última vez
examinando cada ínfimo detalhe do seu amado rosto. Os lábios perfeitos e os ossos malares altos, tão parecidos com os do pai. O casal voltou para casa em silêncio, arrasado demais para falar. Greta foi direto ao quarto das crianças e abraçou Tisca, chorando com o rosto em seu cabelo. Ai, minha querida, por que ele? Por que ele? Mais tarde nesse dia, Greta desceu trôpega à procura de Owen. Encontrou-o na biblioteca. Ao seu lado havia uma garrafa de uísque. Ele segurava a cabeça entre as mãos, chorando com soluços roucos, graves, terríveis. Não, Owen, por favor, não. Greta se aproximou dele e pôs os braços em torno dos seus ombros. Eu o amava muito. Sabia que ele não era meu, mas desde o primeiro momento em que o peguei no colo, Owen encolheu os ombros, arrasado. Foi como se ele fosse meu filho. E era seu filho. Ele amava você, Owen. Nenhum pai poderia ter feito mais que você. Ter que vê-lo morrer sofrendo tanto. Owen tornou a afundar a cabeça entre as mãos. Nem acredito que ele se foi. Por que ele? Ainda nem tinha vivido, e aqui estou eu com 59 anos. Deveria ter sido eu, Greta! Exclamou, erguendo os olhos para ela. Qual será a minha razão de viver agora? Greta suspirou fundo. Você tem Tisca. Greta torceu para que o enterro trouxesse alguma forma de desfecho para ela e o marido. Owen parecia ter envelhecido 10 anos em 10 dias, e junto ao túmulo, ela teve de ampará-lo enquanto os dois viam um pequeno caixão baixar à sepultura. Ela havia sugerido a Owen e ao vigário que sepultassem Johnny na clareira do bosque em que ele adorava brincar com a irmã. Prefiro pensar nele entre as árvores em vez de cercado por velhos ossos num cemitério. Acrescentara. Como quiser. Murmurara Owen. Ele se foi. Não faz diferença para mim onde vai ficar agora. Jessica não compreendia para onde tinha ido o irmão. Cadê o Johnny? Perguntava, os enormes olhos azuis se enchendo de lágrimas. Cadê ele? Greta balançava a cabeça e tentava explicar que Johnny estava no céu. Ele agora era um anjo que olhava para eles lá do alto de uma nuvem grande e fofa. Por fim, dias depois do funeral, Greta levou a filha até o bosque. Ela havia plantado um pequeno abeto para marcar a sepultura de Johnny até que a lápide fosse erigida. Essa árvore é especial, explicou Greta. Johnny adorava este lugar e é aqui que ele vem brincar com seus amigos anjos. Ah, disse Jessica andando devagar até a árvore e tocando em um de seus delicados galhos. Johnny está aqui? Está, querida. As pessoas que amamos nunca nos deixam. É a árvore dos anjos, murmurou Jessica de repente. Ele está aqui, mamãe. Ele está aqui. Tá vendo ele nos galhos? E pela primeira vez em semanas, Greta viu Jessica sorrir. Por mais arrasada que estivesse, Greta sabia que tinha de manter alguma aparência de normalidade pelo bem da filha. Owen, por outro lado, começara a beber regularmente e muito. Ela sentia o cheiro de álcool em seu hálito no café da manhã. Na hora do jantar, ele mal conseguia se sentar ereto na cadeira. Passado o sofrimento inicial, ele ficara taciturno e retraído, e era impossível manter com ele qualquer tipo de conversa racional. Greta começou a fazer as refeições vespertinas e noturnas em seu quarto, na esperança de que Owen viesse a se recompor com o tempo.
Mas à medida que os meses se arrastaram e o outono chegou, ficou claro para ela que o estado do marido se deteriorava. Certa manhã, ela ouviu um grito no corredor, correu e encontrou Mary do lado de fora do quarto de Owen com a mão na face inchada. "O que aconteceu?" perguntou Greta em sobressalto. "O patrão atirou um livro em mim. Reclamou que o ovo não estava do jeito que ele gosta, mas eu juro que estava." "Coloque uma compressa no rosto, Mary. Eu cuidarei do meu marido." Greta bateu a porta e entrou no quarto de Owen. "O que você quer?" gritou ele, agressivo. Estava sentado numa poltrona com Morgan a seus pés. A bandeja do café da manhã não tinha sido tocada e ele servia um copo de uísque de uma garrafa quase vazia. "Não acha que é um pouco cedo para isso?" disse Greta, apontando para o copo enquanto notava como Owen parecia magro. "Cuide da porcaria da sua vida, tá bem? Então, um homem não pode tomar uma bebida na própria casa quando tem vontade." "Mary está muito nervosa. Vai ficar com uma mancha roxa feia no rosto. Você a atingiu com um livro, Owen." Ele manteve o olhar distante, ignorando-a. "Não acha que devemos conversar? Você não está bem." "É claro que tô bem." berrou ele, esvaziando o copo e estendendo a mão para a garrafa. "Acho que você já bebeu bastante por hoje, Owen." insistiu ela em voz baixa, caminhando em direção ao marido. "É mesmo? E o que lhe dá o direito de julgar a minha vida?" "Nada. Eu só não gosto de ver você assim. Só isso." "Bem, a culpa é sua mesmo." Owen voltou a afundar na poltrona. "Se eu não tivesse casado com você e acolhido seus 2 filhos bastardos, não precisaria beber, não é?" "Owen, por favor!" exclamou Greta, horrorizada. "Não chame Johnny de bastardo. Você o amava." "Amava?" Ele se inclinou para a frente e segurou os pulsos de Greta. "E por que eu havia de amar um moleque Yankee legítimo?" Ele começou a sacudir Greta, primeiro devagar, depois com mais força. Morgan começou a rosnar. "Pare! Você está me machucando! Pare!" "Parar por quê?" trovejou Owen. Soltou um dos pulsos de Greta e a esbofeteou com força. "Você é só uma putinha boba, não é? Não é?" "Pare!" Greta conseguiu se soltar e correu para a porta, as lágrimas de choque escorrendo pelo rosto. Owen a fitou, os olhos embotados pelo álcool. E então desatou a rir. Foi um som duro, cruel, que fez Greta sair correndo do cômodo e entrar em seu quarto. Desabou na cama e pôs a cabeça entre as mãos em desespero. O comportamento de Owen foi piorando sistematicamente. Seus momentos de lucidez se tornaram raros. A presença de Greta parecia acender dentro dele uma chama de ódio. E a única pessoa que ele permitia que se aproximasse era Mary. Após várias pequenas agressões físicas, Greta chamou o Dr. Evans, receando que a situação estivesse fugindo do controle. O médico foi expulso do quarto de Owen por uma saraivada de livros, copos e qualquer outra coisa que o marido tivesse conseguido alcançar. "Ele precisa de ajuda, Sra. Marchmont", declarou enquanto Greta lhe oferecia uma xícara de café. "A morte de Johnny o fez entrar em depressão e ele está tentando encontrar consolo na bebida. Ele quase morreu na Primeira Guerra, a senhora sabe. Teve um caso grave de neurose pós-traumática ao regressar à Inglaterra antes de viajar para o Quênia.
Eu me pergunto se esse luto atual terá mexido em antigas feridas. Mas o que eu posso fazer? Greta esfregou a testa agitada. Ele me agride toda vez que me vê e estou começando a temer pela segurança de Cheska. Ele não come, só bebe. Há algum lugar onde a senhora possa passar algum tempo? Algum parente? Talvez, se a senhora partisse, isso poderia assustá-lo bastante para fazê-lo pôr a cabeça no lugar. Não, não tenho nenhum lugar para ir. E, de qualquer modo, dificilmente eu poderia deixá-lo como está, não é? Mary parece se sair admiravelmente bem. Parece ser a única pessoa capaz de lidar com ele. É claro que o que realmente precisamos fazer é mandá-lo para algum lugar que possa ajudá-lo. Mas ele não sairia de Marshmont nem 1 milhão de anos. Bem, nesse caso, o último recurso seria interná-lo numa instituição apropriada, mas teríamos de recorrer à justiça e obter a concordância do juiz. Na minha opinião, ele não está louco. É apenas um bêbado deprimido. Eu gostaria que houvesse algo mais que eu pudesse fazer. Preocupo-me com a segurança da senhora e de sua filha. Procure pensar em algum lugar para ir. E não hesite em me chamar se precisar de ajuda ou orientação. Farei isso, Dr. Evans. Obrigada. Noite após noite, ouvindo o som dos roncos altos que emanavam do quarto de Owen, Greta jurava a si mesma que arrumaria a mala e iria embora com Cheska. Mas quando rompia a aurora, a realidade a atingia. Para onde poderia ir? Ela não possuía nada. Não tinha dinheiro, nem casa. Tudo estava ali, com Owen. Por fim, não foram os abusos físicos e mentais do marido que levaram Greta a se decidir. Uma tarde, quando ela enfiou a cabeça pela porta do quarto das crianças para ver se Cheska ainda tirava seu cochilo, viu que a cama da filha estava vazia. Cheska! Cheska! Chamou. Não houve resposta. Ela correu e já ia batendo a porta do quarto de Owen quando ouviu risinhos vindos lá de dentro. Da maneira mais silenciosa que pôde, Greta girou a maçaneta da porta. O que viu ao espiar pela fresta a fez estremecer de horror. Owen estava sentado em sua poltrona, com Cheska alegremente empoleirada em seu colo, e lia uma história para ela. Era uma cena de plena satisfação, a não ser pelo fato de Cheska estar vestida da cabeça aos pés, com as roupas do irmão morto.